Um prédio construído para abrigar a Companhia Docas de Santos e para comemorar o centenário da abertura dos portos no Brasil. Que símbolos você escolheria para decorar essa fachada? No programa O Rio que o Rio não vê, vamos conhecer a história do deus grego das águas distantes. Quem nos conta essa história é o historiador e fotógrafo Luiz Eugênio Teixeira Leite. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Natália. Queria que você contasse pra gente sobre o momento da construção desse prédio, Luiz. Bom, esse prédio é um dos poucos remanescentes da Avenida Central, né? Foi construído no governo Pereira Passos entre 1903 e 1906, foi inaugurado em 1905. Ele foi projetado em 1904 e, como você disse, ele foi inaugurado em 28 de janeiro de 1908 para comemorar o centenário da abertura dos portos no Brasil. E o que ele tem a ver com os portos, né? Ele era a sede da Companhia Docas de Santos, né? Leia-se família Guinle, né? Que o construiu. Ele é projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo, né? Que é o arquiteto que vem a ser o pai da São Paulo moderna, né? E ele tem na fachada inúmeros símbolos relativos à atividade náutica, né? À atividade da Companhia Docas de Santos. É como a gente sempre conta nos nossos programas, né, o conceito de arquitetura falante, que é aquela que conversa com quem observa, né, Luiz? Sim. Esse prédio foi construído e os símbolos todos representam a questão é que ele foi construído para abrigar, né? Embora hoje ele receba outro fim. Hoje ele é um fim muito nobre, né? Ele é a superintendência do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Mas ele foi construído para ser a Companhia Docas de Santos em 1908. Para a gente começar a detalhar, né, o que tem nessa fachada, primeiro vamos falar das portas em madeira maciça, né, Luiz? Ele tem 4 portas fantásticas em jacarandá. As portas estão inclusive assinadas por uma marcenaria chamada Tunes, né? O dono chamava-se Manuel Ferreira Tunes. E nessas portas, cada uma das folhas da porta recebe uma embarcação diferente entre si. Então são 8 embarcações. E na porta principal, que é a mais majestosa, né, a gente vê folhas de café e tabaco, né, que são as plantas simbólicas nacionais, e também vê folhas de palmeira e cana-de-açúcar. Luiz, tem uma curiosidade sobre essas embarcações que estão nas portas que ainda não foi comprovada, mas é uma curiosidade, né? É uma curiosidade. Todas as embarcações, como eu disse, elas são diferentes. Então é possível que sejam embarcações da própria Companhia Docas de Santos, né? Essa é uma suspeita nossa. Luiz, e como eu disse na abertura do programa, né, dos elementos náuticos que tem nessa fachada, a gente fala do deus grego das águas distantes, né? Quem é ele? Ele é o Atlas, né? O Atlas, ele recebeu o castigo divino, mitológico, de sustentar o peso do globo, né? Ele era um titã, era um cara tão forte que ele tinha essa capacidade, né? E ele, na arquitetura, é muito comum a gente ver os atlantes, né? Os atlantes são essas figuras derivadas de Atlas, que eles carregam o peso simbólico da fachada, né? Então nós vamos ver lá em cima, se eu não me engano, são 8 Atlas que estão fazendo esse peso, sustentando esse peso simbólico da fachada. E também ele deve ter sido usado nesse prédio também para representar o oceano que banha o país. Sim, ele inclusive, o Atlas batizou o Oceano Atlântico, né? Então é justamente uma homenagem ao Oceano Atlântico feita pela Companhia Docas de Santos. Além das embarcações que tem nas portas em madeira maciça, também tem uma outra embarcação nessa fachada que é muito importante, né? Sim, não podemos jamais esquecer que a Companhia Docas de Santos tinha uma atividade comercial, né? Então, como sempre, o nosso querido deus mitológico Mercúrio aparece, né? O caduceu está lá representando Mercúrio. Tem uma bonita cena de uma proa de uma embarcação assim irrompendo da fachada, né? E trazendo consigo o caduceu de Mercúrio. O Mercúrio, como nós sabemos, é o padroeiro dos comerciantes. Além de Atlas, né, e os Atlantes que estão na fachada, tem uma outra deusa grega que também está representada aqui. Tem Cantaria, bem acima da porta em jacarandá, tem a cabeça da deusa Tétis, né, que também é a deusa mitológica dos mares. Luiz, quem passa por aqui não pode deixar de observar o que nesse prédio? Principalmente essa porta, né? Essa porta, o mais bacana é que ela está bem assim à altura, né, bem na frente de todo mundo, né? É uma avenida muito movimentada, e a porta está intacta há mais de 100 anos, né, em jacarandá, num entalhamento lindíssimo, e vale observar, a assinatura está ali nela, né,
vale observar essa porta. Luiz, quero agradecer muito mais uma vez por essa aula de História e Arquitetura. Eu que agradeço. Né?